Meus amados irmãos, vamos avançando um pouco mais nas nossas exposições em torno da epístola de Paulo aos Filipenses. Mais uma vez, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Começamos a exposição deste texto indicado no domingo passado, mas nós não concluímos. Em face da riqueza desse texto, fomos obrigados a dividi-lo em duas exposições. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto ou isso que ocupe o vosso pensamento. Em uma reunião muito parecida com esta, no domingo passado, aqui boa parte dos que estão também estiveram, e o texto analisado fora justamente este. Mas nós ficamos nas cercanias das 3 primeiras partes do versículo lido. E nós analisamos esse texto a partir da seguinte temática: pensando de forma correta para agir corretamente. E vimos que as nossas ações, as nossas reações, no campo das coisas que são visíveis, no nosso mundo externo, que é perceptível a olho nu, é nada mais, nada menos do que o resultado direto, maciço, vívido, brilhante daquilo que acontece no nosso ser interior. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Aquilo que eu e você descortinamos aqui fora é nada mais, nada menos do que um reflexo direto daquilo que está acontecendo no nosso mundo interior. Mais precisamente, no campo dos nossos pensamentos, no cenário das nossas imaginações, no campo da nossa mente. Naquele último encontro, algumas verdades ecoaram aos nossos ouvidos. A primeira delas, agir corretamente é o resultado de pensamentos verdadeiros. Se eu e você continuamente formos nutridos por pensamentos mentirosos, enganosos, levianos, de modo inevitável, as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, também descortinarão ações e reações mentirosas, enganosas, levianas. Vimos também, naquele último encontro, agir corretamente é o resultado de pensamentos respeitáveis. Existem tantas pessoas neste mundão de meu Deus, tanto ímpias, como aquelas que são consideradas justas, pois estão no contexto do Evangelho, no âmbito da igreja, mas que não são respeitáveis, não são dadas ao respeito, não dão respeito, não merecem respeito. E isso por quê? Porque são nutridos diariamente, corriqueiramente, com pensamentos não respeitáveis. Eu e você que dizemos aos 4 cantos que estamos em Cristo, precisamos também corrigir os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos respeitáveis. Mas também nós vimos naquele último encontro, agir corretamente é o resultado de pensamentos justos. Terceira parte do versículo de número 8. Certamente eu e você em um outro momento agimos com injustiça. Fomos injustos no nosso falar, nas nossas ações, nas nossas reações. Mas a injustiça não pode ser uma característica marcante da nossa vida. Que sejam meros lapsos no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa postura. Nós que dizemos aos 4 cantos que pertencemos a Cristo, precisamos descortinar, revelar, explicitar ações justas. E isso eu e você só conseguiremos fazer se diariamente formos nutridos também com pensamentos justos.
E o que eu e você temos para a noite de hoje? A sequência do versículo de número 8. Até então, permanecemos nas cercanias das 3 primeiras partes. Existe um outro amontoado de verdades que estruturam o versículo de número 8. E na medida em que eu e você navegarmos nestas águas, precisamos também ter em mente algumas outras verdades. Que verdades são estas? Pensamentos impuros irão gerar ações e reações impuras. Que pensamentos permeiam o campo da tua mente. A pureza de pensamentos é capaz de gerar ações e reações puras. E quando o texto nos falar sobre a pureza dos pensamentos, em outras palavras, tem em mente um pensamento, uma vida interior de conformidade ao caráter santo do nosso Deus, do Deus que nós adoramos na noite de hoje e que precisamos continuar adorando e reverenciando para além dos marcos delimitadores desta igreja. Mas também, na medida em que eu e você mergulharmos na sequência do versículo número 8, teremos acesso à seguinte verdade: pensamentos iracundos, irascíveis, irão gerar pessoas amargas, iracundas, dominadas pela ira, sem controle, sem domínio próprio, estupim curto. Aqui está embutido aqueles indivíduos que são caracterizados como ignorantes. Certamente eu e você já lidamos com pessoas, ou ouvimos falar de pessoas com o seguinte estereótipo, com a seguinte alcunha, com o seguinte testemunho: cuidado com o que você vai dizer, porque ele é uma pessoa extremamente ignorante. Se nós que estamos em Cristo Jesus e dizemos isso a todas as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ter pensamentos amáveis, não pensamentos iracundos. E quando o texto bíblico nos falar de pensamentos amáveis, tem-se em mente concordâncias, ações de compaixão, ações de afeto, de amor, de cumplicidade. Mas também, na medida em que nós cavucarmos o texto, roermos o texto, como bem destacado o Dr. Russell Shedd, todo intérprete das Sagradas Escrituras precisa ser como um cão, roendo o osso até chegar ao tutano. Como intérpretes das Sagradas Escrituras na noite de hoje, roendo este osso até chegarmos ao tutano, precisaremos ter em mente também que a nossa mente deve ser permeada por pensamentos que, se fossem expostos, não envergonhariam o nome, a honra, a pessoa de Cristo Jesus. Pensamentos, portanto, dignos de aprovação. Pensamentos honrosos, não somente diante de Deus, mas também diante das pessoas que fazem parte do nosso mundo, do nosso dia a dia. E isto a partir de um testemunho de vida moral saudável. Pois bem, tendo isto em mente, vamos adentrar a sequência do versículo de número 8. E eu não poderia dar a essa sequência outro tema a não ser este: pensando de forma correta para agir corretamente. As tuas ações são ações corretas? As tuas reações são reações corretas? São corretas à luz de quem? À luz do mundo? À luz dos seus amigos? À luz de nós, seres humanos? Ou à luz de Deus? Convém que eu e você tenhamos em mente a seguinte verdade que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras: nem tudo aquilo que é correto diante dos homens é correto diante de Deus. Então, continuamente, eu e você precisamos nos submeter a uma autoavaliação, não segundo os padrões dos homens, mas segundo os padrões do Evangelho de Cristo Jesus. Mais uma vez, para que eu e você não venhamos nos esquecer, as tuas ações são tidas como ações corretas, e à luz de quem elas são tidas como corretas? Primeira verdade na noite de hoje:
Agir corretamente é o resultado de pensamentos puros. Onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo mais uma vez, conferindo biblicamente se aquilo que está sendo exposto é de Deus ou não. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, primeira parte. Tudo que é respeitável, segunda parte. Tudo que é justo, terceira parte. E em quarto lugar, tudo o que é puro. Agir corretamente é o resultado de pensamentos puros. Em outras palavras, pensamentos moldados pela santidade, que é característica latente do caráter do Deus que nós dizemos servir. Aqui Paulo está a falar-nos sobre a qualidade interior da nossa mente, em conformidade à beleza do ser de Deus. Logo, nós não temos aqui uma adequação meramente formal, externa, perceptível a olho nu, no que diz respeito a ações religiosas. Nós temos aqui elencado, destacado, sendo trabalhado pelo apóstolo Paulo com muito zelo, dedicação, afinco, uma mudança de vida interna, uma vida interna verdadeiramente consagrada ao Senhor Deus, e a revelação do seu coração para o nosso leviano coração. A palavra grega para puro, lá no texto original, hagnos, imprime a ideia de pureza moral. E aqui é interessante fazermos a seguinte observação: está por detrás desta nuance o senso de discernimento entre o que é certo e o errado. Mas muito mais do que isto, a capacidade de escolhermos o certo em detrimento do errado. Não basta eu e você sermos capazes de distinguirmos o que é certo do que é errado. Precisamos ser capazes de colocar em prática o que é certo, não segundo os homens, mas acima de tudo, segundo o ser de Deus. Mas também a palavra puro que aqui aparece, traz impregnada, imprimida no seu DNA a ideia de pureza espiritual. E é impossível eu e você experimentarmos desta pureza espiritual fora de Cristo Jesus. Fora de Cristo, o que há? Há um amontoado de impurezas. Fora de Cristo, o que há? Um amontoado de imperfeições. Uma vida que não dignifica Deus. Uma vida que não honra o Criador da vida, aquele de quem obtivemos o ar para respirar, o nosso sustento, a nossa força, o nosso vigor, a nossa motivação, o nosso ânimo. Mas também, por detrás desta palavra, hagnos, no texto original, está impregnada a ideia daquilo que é sem mistura, não contaminado, não corrompido. Você já comprou determinada mercadoria no supermercado, e ao chegar em casa, você constatou que estava vencido? Isto é bom ou é ruim? Certamente isto não é bom. Você já comprou determinado objeto que chegou às suas mãos, já estragado, sem você sequer manuseá-lo? Isto é bom ou isto é ruim? Certamente eu e você não iremos considerar isto como bom, a não ser que eu e você estejamos sendo nutridos por pensamentos outros. A verdade, meus amados irmãos, é que por detrás da expressão puro está a ideia de pensamentos não maculados, não contaminados, não corrompidos pela força do pecado. Nas páginas do Novo Testamento, o termo usado em questão também indica a ideia de santidade de vida. 2 Coríntios capítulo 11, verso número 2. Pureza de coração, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Conduta sem culpa, Tito capítulo 2, verso número 5. Em outras palavras, você sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo basicamente nos mostrar que quando ele fala da necessidade de nós termos pensamentos puros,
não está em destaque tão somente a questão do campo sexual, mas envolve a intenção, a motivação, o foco dos nossos pensamentos. Em termos exegéticos, hermenêuticos, são pensamentos não contaminados pelo pecado, pelo nosso ego inflamado, pelas vaidades do nosso coração, pela cultura caída que nos cerca e que continuamente assedia o nosso coração, já propenso às coisas mais estarrecedoras. Mas pensamentos moldados pela santidade de Deus e adequados à comunhão com Ele. Aí a pergunta que surge de modo inevitável, não tem como avançarmos um pouco mais nesse texto e não fazermos esta pergunta retórica. Que pensamentos permeiam o campo da tua mente? São pensamentos puros? As tuas ações, as tuas reações descortinam se os seus pensamentos, eles estão sendo muito mais puros ou muito mais impuros. Estes pensamentos puros representam o solo onde crescerão as atitudes santas e uma vida cristã coerente. Vida cristã coerente esta que há de revelar integridade interior, transparência diante de Deus, coerência entre fé, mente e prática. Uma coisa é a nossa fé. Em outras palavras, aquilo que nós subscrevemos na nossa relação com Deus. Outra coisa é a nossa mente, o campo das nossas disposições mais latentes, mais vívidas, a dominar as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. E outra coisa é o campo da observação prática do nosso dia a dia. Pensamentos puros devem ser a característica predominante da nossa realidade de vida. Todo indivíduo que é impuro, seja no seu falar, seja nas suas brincadeiras, nas suas ações, nas suas reações, está a descortinar pensamentos impuros. Nós precisamos ter pensamentos puros, pois pensamentos puros descortinam a nossa junção, a nossa união, a nossa ligação, a nossa unidade com aquele que deve ser a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Pastor, tem como ser mais prático? Tem. Se eu e você dizemos que estamos em Cristo, não cabe a nós atitudes imorais, em qualquer setor da nossa vida. Mas também, na sequência, em segundo lugar, na noite de hoje, agir corretamente é o resultado de pensamentos amáveis. Onde está isso no texto? Sequência do versículo número 8. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Isso aqui é interessante, por quê? Paulo está aqui enfatizando a disposição interior de qualquer indivíduo que diz estar em Cristo, moldado pelo amor. O amor que atrai, o amor que edifica, o amor que promove a paz. Você já lidou com pessoas iracundas? Você já lidou com pessoas movidas pela raiva? Você já lidou com pessoas que têm o estupim curto, que vai de 0 a 80 numa fração de segundos? Pessoas assim são confiáveis? Eu sei qual é a sua resposta, mesmo sem te ouvir. Pessoas assim desfrutam de boa reputação? Eu sei qual é a tua resposta, mesmo sem ouvir você balbuciar qualquer tipo de palavra. Nós estamos convencidos de que pessoas iracundas não são confiáveis. O termo amável, usado pelo apóstolo Paulo aqui, no texto original significa aquilo que é digno de amor, aquilo que atrai afeição, aquilo que é agradável no sentido moral, o que promove relacionamentos harmoniosos. Você já lidou com pessoas que são dadas a conflitos?
Você já lidou com pessoas que são amantes de uma boa briga? Você já lidou com pessoas que sempre estão envolvidas em discórdias, facções, intrigas, desavenças, envolvidas em torno da áurea de que estão certas, de que estão fazendo o que é correto? Cuidado! Nós que dizemos que estamos em Cristo, precisamos ter pensamentos amáveis. Em outras palavras, precisamos ter condutas amáveis. E eu chamo a sua atenção para um detalhe. Em todo o Novo Testamento, e nós não estamos falando de pouca coisa, de 27 livros das páginas das Sagradas Escrituras, somente aqui, em Filipenses capítulo 4, verso de número 8, esta palavra aparece. E nos mostra a sua intensidade, a sua riqueza e os objetivos do apóstolo Paulo por detrás desta colocação. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. O uso comum desta palavra, no contexto do primeiro século da era cristã, trazia a ideia de atitudes que tinham por objetivo conquistar o favor dos outros, comportamentos que tornam a convivência possível, qualidades que produzem boa vontade e não a repulsa dos outros. O que Paulo fez? Ele pegou essa palavra, presente, vivaz na sua cultura e cristianizou essa palavra. E o termo passou a dar ênfase, não àquilo que agrada aos homens, mas aquilo que está em conformidade. Em outras palavras, aquilo que agrada ao caráter santo do Senhor absoluto sobre a vida da igreja, e que precisa também ser o Senhor absoluto sobre a nossa vida. Chama sua atenção para uma informação extremamente importante. Por que é que Paulo fala da necessidade de nós termos pensamentos amáveis? Lembre-se, ele está escrevendo para a igreja em Filipos. Na altura do capítulo de número 4, eu e você somos informados de muitas desavenças, discórdias, conflitos, tensões no interior daquela igreja. A igreja em Filipos foi a maior parceira do ministério do apóstolo Paulo. Nenhuma outra igreja somara tanto ao apóstolo Paulo do que a igreja em Filipe. Seja com as suas orações, seja com as suas palavras de ânimo, de motivação, seja com recursos financeiros. Mas era uma igreja que também tinha que lidar com intrigas, tensões, conflitos internos e externos. Logo, quando o apóstolo Paulo diz àqueles amados irmãos, tenham pensamentos amáveis, em outras palavras, ele estava querendo dizer, cuidado para que a comunhão entre vocês não seja afetada pelo quê? Pelo espírito iracundo, pelo ego inflamado, pelo desejo de sempre querer prevalecer sobre os demais. Tem como resumir esse segundo ponto? Tem. Pensamentos amáveis são, portanto, aqueles que favorecem a reconciliação, que reduzem os atritos, não os ampliam, que busca a edificação, não vencer a discussão. Pergunta, quem é você? Que tipo de instrumento tem sido você? Todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas, não somente a igreja presente no primeiro século, é marcada por intrigas, discórdias, dissensões, divisões. Aí a grande pergunta que surge é justamente esta: que tipo de instrumento é você? As tuas ações e reações descortinam os pensamentos que permeiam a tua mente. Pensamentos amáveis favorecem a reconciliação, reduzem os atritos, reduzem as discussões, as facções desnecessárias, buscam a edificação e não somente ou não necessariamente vencer uma discussão apenas para se mostrar superior, mais forte, mais vigoroso, mais inteligente ou coisas do tipo. O foco não é pensar no que agrada a minha pessoa, mas no que promove o bem do outro. Tentando ser mais claro,
Pessoas que são regidas por pensamentos amáveis não têm a própria vida por prioridade. No final das contas, o foco em questão é que Cristo Jesus seja engrandecido, glorificado na vida do seu próximo. Pensamentos, portanto, livres de rancor, de ódio, de amargura e coisas do tipo. Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que está o teu coração, minha irmã? Você é uma pessoa considerada amável? Você é uma pessoa dada? Você é uma pessoa, de alguma forma, acessível, que é dada à concordância? Ou você é um amante da discórdia, da dissensão, da facção? E em terceiro lugar, para que eu e você possamos caminhar já para o encerramento, agir corretamente é o resultado de pensamentos de boa fama. Olha que é isso no texto, última parte do versículo de número 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, por fim, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui está em destaque aquilo que é moralmente recomendável. Nós somos capazes de recomendar todas as pessoas? Eu e você somos capazes de indicarmos para um serviço, para uma obra, para um negócio, todas as pessoas ao nosso redor? Claro que não. Por que não? Porque nem todas as pessoas são moralmente recomendáveis. E aqui por detrás da expressão boa fama está impresso a ideia de um caráter moralmente recomendável, honroso, digno de aprovação, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E aí eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Quantos não são considerados homens honrados diante dos homens, homens de confiança diante dos seus pares, mas não são considerados homens de confiança diante de Deus? Não são considerados homens de confiança diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. E importa que eu e você sejamos muito mais dignos de confiança e tenhamos um caráter honrado diante de Deus do que diante daquilo que o mundo considera como sendo um caráter honrado. Onde é que eu quero chegar? Eu não, às Sagradas Escrituras. Nós, por amor a Cristo Jesus, em dados contextos, seremos classificados como tendo um caráter desonrado diante dos homens, mas nós não podemos ter um caráter diante de Deus desonrado. Meus amados irmãos, Paulo está tratando do impacto público e ético do conteúdo da mente cristã. A nossa mente determinará as nossas ações e reações. Tudo aquilo que você está vendo em mim, nesse exato momento, desde o momento em que aqui eu estive, iniciando este culto, é nada mais, nada menos do que um descortinar daquilo que está sendo formulado, em primeiro lugar, no campo da minha mente. Aquilo que acontece em nossa mente, rege as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. Como é que vai a sua vida? Como é que vai o seu ser interior? Como é que vai a tua mente? Cuida da tua mente, que a tua mente, os teus pensamentos, sejam tidos como pensamentos de boa fama. A expressão em si imprime a ideia de aquilo que é bem falado. Você já lidou com pessoas que são mal faladas? Você já lidou com igrejas que são mal faladas? Aquilo que é louvável, recomendável, que produz boa reputação, que não gera escândalo nem reprovação. Quem é você? Você é um crente que, na medida em que a tua vida vai seguindo o seu curso, merece ser reprovado ou aprovado? As obras das tuas mãos denunciam o que sobre você? Esse é também um termo que só aparece aqui em todo o Novo Testamento.
Logo, nós temos aqui uma palavra caríssima, à luz do contexto neotestamentário. Nós não podemos olhar para essa palavra e tê-la como se fosse uma palavra qualquer. Em todo o texto inspirado por Deus, neotestamentário, ela só aparece aqui. Nós precisamos dar atenção a ela. Aqui está em destaque a linguagem respeitosa em contextos públicos e religiosos. O evitar palavras ofensivas, seja ao Deus soberano que tudo controla, que tudo governa e que nos diz não, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Palavras não maculadas pelo pecado, não manchadas pela deturpação moral. A igreja em Filipos era uma igreja extremamente engajada no Evangelho, mas marcada por intensos conflitos. Na altura do capítulo de número 4, o apóstolo Paulo trabalha a unidade da igreja, o testemunho cristão em meio à sociedade e uma vida coerente diante dos de fora. E aí, na sequência, ele traz a necessidade de nós termos pensamentos de boa fama. Do que é que nos valeria, meus amados irmãos, termos uma boa reputação aqui dentro e lá fora nós sermos mal falados? Como é que vai a tua vida financeira? Como é que vai a tua relação com os teus entes queridos? Como é que vai a tua vida junto com os teus vizinhos? Como é que vai a tua vida no teu ambiente de trabalho? Nós que somos cristãos, temos a obrigação de zelarmos pelo nosso testemunho. O nosso testemunho de vida vai afastar pessoas de Cristo ou vai aproximar pessoas de Cristo Jesus? Pergunta: se esta igreja dependesse do teu engajamento, do teu compromisso, da tua dedicação, do teu zelo, da tua vida de oração, da tua vida de leitura das Sagradas Escrituras, quanto tempo mais esta igreja ficaria com as portas abertas? Fecharia na noite de hoje? Fecharia amanhã? Fecharia na semana que vem? Quanto tempo mais esta igreja permaneceria com as portas abertas se nós dependêssemos do teu engajamento, da tua boa fama, do teu bom testemunho? É triste, meus amados irmãos, a seguinte constatação: muitos dizem estar em Cristo, estão na igreja, mas tudo isso não passa de mera religiosidade. E você sabe o que é o interessante? Eu consigo me esconder de você, atrás deste terno, atrás desse microfone, atrás deste púlpito, mas eu não consigo me esconder de Deus. E o mesmo se aplica a você. Portanto, a grande aplicação prática nesse terceiro momento é justamente esta: cuide do teu testemunho de vida cristã. Zele por tudo aquilo que Deus tem descortinado a você, mediante o descortinar das páginas das Sagradas Escrituras. O foco aqui, portanto, não recai sobre a aparência, mas sobre a credibilidade ética, sobre aquilo que verdadeiramente nós somos, quando nós não estamos na igreja, quando nós não estamos perto de ninguém que nos conhece, que faz parte do nosso mundinho pequeno, minúsculo. Pensamentos, portanto, livres de calúnia, de cinismo, da malícia, distante de julgamentos injustos. Pensamentos de boa fama. Tem como resumir isso, pastor? Para que fique mais claro, tem. São pensamentos que, se expostos publicamente, seriam dignos de aprovação. Se nesse exato momento a minha mente, aquilo que permeia os meus pensamentos, fossem explicitados no data show, na minha retaguarda, eu ficaria envergonhado, sim ou não? Esses meus pensamentos dignificam a Deus, sim ou não? Só eu e Deus sabemos disso. E os teus? Meus amados irmãos, nossos pensamentos são podres. Meus amados irmãos, os nossos pensamentos são terríveis.
são estranhos, são esquisitos, são pecaminosos, praticamente todos eles, a maioria deles. Logo, é uma luta constante. Todo dia precisamos fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa que nos assedia de dentro para fora. Aquilo que eu e você mostramos aqui fora é nada mais, nada menos do que um reflexo dos pecados que estão sendo alimentados ou das virtudes que estão sendo alimentadas no campo dos nossos pensamentos. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Pensando de forma correta para agir corretamente. 3 verdades. Primeira delas, agir corretamente é o resultado de pensamentos puros. Segundo lugar, agir corretamente é o resultado de pensamentos amáveis. Em terceiro lugar, agir corretamente é o resultado de pensamentos de boa fama. Pastor, eu consegui compreender. Mas em termos práticos, o que é que sobra para a minha vida? Ainda hoje, muitas demandas, muitas questões para serem resolvidas. E o que dizer da semana a partir de amanhã? Muitas viagens, muitos compromissos, muitos afazeres, idas e vindas. O que sobra para a minha vida em termos práticos? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida que visam sintetizar a exposição na noite de hoje e amarrar as pontas soltas. Vamos lá? Primeira aplicação prática para mim e para você. Cultive pensamentos puros, para que as suas ações e reações sejam instrumentos de glorificação do ser de Deus. Suas ações e reações sejam ações e reações santas. Pergunta: as obras das tuas mãos são santas? Aquilo que você tem praticado é santo? Do que é que você tem se alimentado? De coisas santas? Tem como dizer isso com outras palavras? De coisas aprovadas por Deus ou de coisas reprovadas pelo Senhor? E aqui vai então uma subaplicação. Se alimente de coisas que são aprovadas, acima de tudo, por Deus. Segunda aplicação prática. Cultive pensamentos amáveis, de cordialidade, de respeito ao próximo, de empatia. E assim você terá ações e reações que estão em conformidade ou de acordo com o estilo de vida cristã. Eu concordo com você. Se você estiver aí dizendo no seu coração: pastor, em dados momentos nós precisamos ser incisivos. Em dados momentos não tem como negociar. Porque se nós não formos incisivos, se nós ficarmos negociando demais, nós vamos nos perder. E o nome de Cristo será desonrado. Eu te entendo e eu concordo com você. Mas em termos predominantes, que eu e você sejamos amáveis, cordiais, dados ao respeito, à empatia. E em terceiro lugar, para caminharmos para o encerramento, cultive pensamentos dignos de respeito, livre de escândalos morais, os quais, se forem expostos, não envergonharão o nome de Cristo Jesus. Pastor, tem como dizer essa aplicação com outras palavras? O que é que tu anda fazendo às escuras? E que se vier a luz, você ficará envergonhado. O que é que tu anda fazendo quando ninguém está te vendo? E que se vier a luz, a superfície desonrará a Cristo Jesus. Cuidado. Você sabe por quê? O pecado tem o poder de nos envergonhar. Por favor, se você não gravou nada do que eu ensinei na noite de hoje, se você não conseguiu absorver nada, grava pelo menos isso. O teu pecado tem o poder de te envergonhar. Ele vai te humilhar. Ele vai te colocar na sarjeta. Ou você vence o seu pecado, ou o seu pecado vai te vencer. Cultive pensamentos dignos de respeito, livres de escândalos morais, os quais, sendo expostos, não envergonharão
o nome de Cristo Jesus. Se a minha vida e a tua vida fosse explicitada um pouco mais na noite de hoje, Deus seria glorificado, sim ou não, meus irmãos? Cada um precisa responder essa pergunta para si mesmo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Tu és poderoso, majestoso, Deus que tudo controla e governa. Muito obrigado, Senhor. Como é bom depender do Senhor. Como é bom te servir. Como é bom, ó Deus, anunciar a Tua poderosa palavra. Como é bom ter acesso às verdades do Teu coração para o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, nós não somos capazes. O trabalho é árduo demais. A missão é grandiosa demais. As nossas responsabilidades são grandes demais. Nós não daremos conta. Sê conosco, sê com a nossa vida, sê com a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós falharmos e formos apedrejados pelos nossos pares, que nós sejamos abraçados por Ti, Senhor. Que quando nós tropeçarmos, ó Deus, o Senhor não nos deixe ficarmos prostrados. Estenda a Tua mão poderosa, nos levanta, Senhor, e que a nossa vida seja para a glória e o engrandecimento do Teu santo nome. Senhor Deus, muda-nos de dentro para fora, Senhor. Que a nossa mudança